Amém. Eu estou feliz, irmão, de estar aqui nessa noite, de poder ministrar o que Deus colocou no meu coração nesses últimos dias. Nesses últimos dias, eu conversando com Deus, Deus falou tremendamente ao meu coração sobre oração. E Deus dizia nitidamente ao meu ouvido que quem ora, coloca o tema da mensagem aí, por favor. Quem ora realmente vai viver milagres. E aqui é uma igreja que ora, irmãos. Aqui tem a oração do meio-dia. Ontem a gente passou o dia aqui em oração. E eu vou dizer algo para você nessa noite. Olha o tema da mensagem. A igreja que ora vivencia milagres. Tem milagre chegando para essa casa, irmão. Eu vou liberar, irmão. Eu acho que tu não está ligado. Tem milagre chegando na sua vida nessa casa. Tem milagre chegando aqui nesse lugar. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome de Jesus, irmãos. E eu queria, irmãos, que para compartilhar o que Deus colocou no meu coração, vocês projetassem aí Atos capítulo 12, versículos do 1 ao 12. A gente vai estar lendo. Atos, capítulo 12, versículo do 1 ao 12 vai dizer: Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los, e matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro, durante a festa dos pães sem fermentos. Tendo prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere, e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público, logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente em favor dele. Aleluia. Tem gente entendendo, irmão, fica ligado. Eu vou repetir o 5. Assim, Pedro estava detido, mas a igreja orava fervorosamente em favor dele. E aconteceu que na noite anterior ao que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava o que, irmão? Aleluia. Entre 2 soldados, com algemas presas a 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro seguiu, mesmo sem saber que o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia, passaram a primeira e a segunda sentinela, e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro, caindo em si, disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Depois de assim refletir, colocou-se ao caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamada Marcos, aonde as pessoas estavam reunidas em? Aonde as pessoas estavam reunidas em? Aleluia. Aleluia.
escudo. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, graças nós te damos nessa noite, Senhor. Obrigado porque a tua presença é notória nesse lugar. Eu te peço, Pai, quebra as correntes, grilhões, cordas, tudo que esteja amarrando meus irmãos nessa noite, despedaça em nome de Jesus. Pai, que o Senhor faça o teu sobrenatural sobre essa casa. Libera, Pai, o que meus irmãos vieram buscar. Por favor, Senhor, abençoa cada um deles, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, entre, Pai, nas nossas vidas, como uma espada de dois gumes, dividindo juntas e medulas nessa noite. Me usa como instrumento teu aqui nesse lugar. Que ao abrir e fechar dos meus lábios não seja eu ao ministrar, mas o teu próprio Espírito com palavras vindas direto do teu trono. Entrega tudo, Pai, nessa noite. Tudo que teu Espírito quiser ministrar aqui, Senhor, me usa como instrumento teu. É isso que eu te peço desde já e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém? Irmãos, a igreja do primeiro século, ela estava atravessando um tempo de muitas perseguições. E Herodes Agripa I estendeu as suas mãos sobre um dos apóstolos da igreja, Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, e o matou. E ele, vendo que isso agradava o povo, ele estendeu suas mãos sobre mais um dos líderes da igreja. Você sabe quem, irmão? Quem? Pedro. E ele avisa que também vai o matar. Aleluia. Enquanto Pedro estava guardado na prisão, você não pegou, irmão. Pedro não estava preso. Pedro não estava detido. Pedro estava guardado. A igreja orava fervorosamente em favor dele. E sabe o que mais chamou minha atenção nesse texto, irmãos? É que um dos líderes da igreja já havia sido morto. E dizer que Pedro escaparia da morte porque a igreja estava orando por ele, seria a mesma coisa que afirmar que enquanto Tiago esteve preso, a igreja não orou. Mas é claro que a igreja orou por Tiago, irmão. Mas a igreja vai orar por Pedro fervorosamente ou diferenciadamente por razões óbvias. Primeiro, Pedro era o líder principal da igreja, e isso vai causar uma grande comoção. Segundo, Tiago já havia sido morto, ou seja, a igreja agora sabia que Herodes não estava mais no campo da ameaça, irmão. A igreja agora sabia que Herodes era capaz de matar. A igreja agora sabia que Herodes era capaz de fazer. Mas o que vai determinar a sobrevivência de Pedro nesse quadro, irmãos, eu vou te dizer agora. Aleluia. Tiago estava na agenda de Herodes para morrer, mas estava na agenda de Deus para ser recebido em glória. Já Pedro, irmãos, estava na agenda de Herodes para morrer, mas estava na agenda de Deus para viver até envelhecer. E quando o indivíduo está na agenda de Deus para viver até envelhecer, irmãos, não tem Herodes, não tem carro capotando, não tem arma na cabeça, não tem tiro, não tem enfermidade, não tem câncer, não tem AIDS, nada, nem ninguém pode matar. Quando Deus diz não vai morrer, irmão, ninguém mata. Eu vou repetir, quando Deus diz não vai morrer, ninguém mata. Pedro estava guardado na prisão. Eu vou repetir, Pedro estava guardado na prisão. Eu estou dizendo para você, mãe, que está aqui nessa noite, que está desesperado por causa do seu filho. Eu estou dizendo para você, pai, que está aqui nessa noite, que está desesperado por causa do seu filho ou da sua filha. Eu estou dizendo para você, ente querido, que está desesperado por causa de um parente seu.
Pedro está guardado na prisão. Eu não sei qual é a prisão que ele está aprisionado, mas eu vou ser profeta na tua vida nessa noite. Pedro está guardado na prisão. E Herodes pensa que tem a chave, né, irmão? Herodes pensava que tinha a chave da prisão para Pedro, né? Deixa eu te contar uma boa notícia. Quem tem a chave é Deus. Ei, quem tem a chave é Deus. E quando ele quiser abrir a porta da prisão, irmão, não tem Herodes, não tem governador, não tem o inimigo, nada, nem ninguém pode impedir. Quando Deus quiser abrir a porta da prisão, Ele abre, irmão. Aleluia, louvado e exaltado é o nome de Jesus. Herodes dizia: é a última noite de Pedro, vou matá-lo. Deixa eu dizer algo para a amada igreja. Irmãos, aprenda a conviver com um Deus que trabalha nos extremos. Enquanto você pode fazer, Ele só observa. Agora, quando foge do seu alcance, Ele vem e faz. Eu vou repetir, irmãos. Aprenda a conviver com um Deus que trabalha nos extremos. Enquanto você pode fazer, Ele só observa. Agora, quando foge do seu alcance, Ele vem, desce e faz. Aleluia, irmão. 4 escoltas de soldado, somando tudo, 16 soldados, sendo 2 lado a lado de Pedro, irmãos. Se a gente for analisar nos dias de hoje, nem os presídios federais têm esse nível de segurança, onde o preso fica acompanhado por 2 soldados dentro da cela, um do lado direito e um do lado esquerdo. E eu pergunto para a amada igreja nessa noite: para que isso? Para segurar um simples pescador? Para que isso, irmãos? Para segurar um simples pescador. Herodes sabia, irmãos, que de vez em quando pedra era removida. Herodes sabia que de vez em quando o paralítico começava a andar. Herodes sabia que de vez em quando o cego voltava a enxergar. Herodes sabia que de vez em quando o morto era ressuscitado, irmão. Então ele diz: não dá para brincar com essa gente. Vou colocar 4 escoltas de soldado para ficar mais seguro, irmão. E quando Herodes intensifica a batalha, sabe o que acontece, irmãos? Deus olhou lá de cima e disse: ei, Pedro, eu vou entrar nessa batalha. Tem Pedro entendendo aqui nessa noite? Ei, Pedro, ele está dizendo: eu estou entrando nessa batalha. Pedro, eu estou entrando nessa batalha. Pedro, eu estou entrando nessa batalha. E quando eu entro na batalha, Pedro, a vitória é certa. Aleluia. Em meio a toda aquela batalha espiritual acontecendo, irmão, sabe o que Pedro fazia? Dentro da cadeia? O quê? Pedro fazia o quê? Pedro dormia, irmão. Quer que eu te conte um segredo? Quem tem promessa de Deus dorme. Quem tem promessa de Deus descansa. Dorme. Mas não é o sono da negligência igual muitos de nós estamos dormindo nessa noite não, irmão. Dorme, tendo fé que o impossível vai acontecer. Dorme. Se for para ele, aplauda mais forte, irmão. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. Sabe o que eu achei mais tremendo, irmão? Pedro estava fazendo o que a igreja disse? Enquanto Pedro dormia, sabe o que aconteceu?
o anjo chegou, tocou do lado de Pedro e disse: Pedro, levanta-te depressa, cara. Ei, Pedro, acorda, levanta-te depressa. Mas eu pergunto para a amada igreja, como é que Pedro ia se levantar, irmão, se ele estava com os pés e as mãos algemados? Como é que Pedro ia se levantar se ele estava com as mãos e os pés amarrados? Posso te contar mais um segredo, irmão? Posso? Toda vez que Deus te der uma ordem, ela vem cheia de poder para ser executada. Toda vez que Deus te der uma ordem, não olhe para você, irmãos, olhe para a ordem, porque ela vem cheia de poder para ser executada. O anjo diz: Pedro, levanta. Pedro levantou. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando Pedro se levantou, as algemas caíram. Ei, meu amado, você não é capacitado a fazer, você é capacitado enquanto faz. Quem espera capacidade para fazer, irmão, não vai fazer nunca. Mas enquanto você faz, a capacidade chega. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome de Jesus, irmão. Pedro levantou e as algemas caíram. E aconteceu algo sobrenatural. Me pergunte o quê? Que ouviu o quê? Os dois soldados que estavam lado a lado de Pedro não viram nada. Sabe por quê, irmãos? Porque tem coisas que Deus só mostra para quem tem intimidade. Ei, tem coisas que Deus só revela para quem tem intimidade. Deus tem revelado coisas para pessoas que estão aqui nesse lugar. Deus tem mostrado coisas para pessoas que estão aqui nesse lugar. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. Pedro vai sair de uma prisão de segurança máxima. Aí o anjo diz assim: Pedro, veste a roupa. Pedro vestiu. Pedro, calça as sandálias. Pedro calçou. E eu imagino um anjo indo na frente e Pedro indo atrás. E o anjo olha para trás e diz assim: Pedro, não está esquecendo nada não, cara. Volta e pega a capa. Você não entendeu, eu sabia, mas eu vou te explicar, irmão. Quem é que vai estar saindo de uma prisão de segurança máxima, irmão? Vai lembrar de vestir roupa, calçar sandália e pegar a capa. Se fosse eu saía do jeito que eu estava, mola. Você acha que eu ia esperar mesmo os soldados perceber que eu estava saindo e me matar, irmão? Porque com certeza ou Pedro estava nu ou estava com a roupa íntima. Porque o anjo disse o que para Pedro? Veste a roupa. Se fosse eu e você, você ia vestir a roupa, irmão, e esperar para o tempo ruim? Você olha, você lava o tejo, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa. O anjo foi muito preciso nas palavras que ele falou para Pedro, irmão. Aleluia. O anjo disse: Pedro, veste a roupa, calça as sandálias e põe a capa. Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite: ei, filhão, você vai sair pela porta da frente, acompanhado pelo anjo. E quem pensava que você ia sair sem roupa, descalço e com a capa jogada para trás, vai tomar um susto. Porque quando o anjo der a ordem, você vai sair vestida, calçada, arrumada e pela porta da frente. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. O anjo disse: Pedro, segue-me. Bora, Pedro, segue-me. Quem vai na frente? Quem tem autoridade. Quem vai na frente? Quem veio abrir caminho. Quem vai na frente? Quem vai guardar a tua entrada e tua saída.
Pedro e o anjo passaram pela primeira sentinela, ninguém viu. Pedro e o anjo passaram pela segunda sentinela, ninguém viu. Pedro e o anjo chegaram em frente a uma porta de ferro. E o que acontece, irmão, o que aconteceu foi algo sobrenatural. Porque a Bíblia vai dizer que essa porta, abriu automaticamente. Quando Pedro e o anjo chegou frente a frente da porta, sabe o que aconteceu, irmão? A porta abriu sozinha. Eu sei que você não entendeu, mas eu vou te explicar. Hoje em dia é muito comum sensores de presença, irmão. Hoje você chega em frente a um shopping, o que acontece com a porta? Abre sozinha. Hoje você chega em alguns locais, as portas fazem o quê? Sensor de quê? Mas naquele tempo não tinha sensor de presença. Sabe o que é que tinha, irmão? Sensor da presença. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus, irmão. Dá lugar aí, Vasco, para eu beber uma águazinha. No nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. E há poder no nome de Jesus. E há poder no nome de Jesus. E há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar. Cadeias que profetize isso nessa noite. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias que. Você pode dizer isso mais forte? Cadeias, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia. Nessa porta, irmão, não teve nenhuma palavra de ordem emitida, ou seja, não teve nenhuma intervenção humana. Ninguém olhou para essa porta e disse: porta, abra em nome de Jesus. Não, irmão, não teve nada disso. A porta de ferro olhou para Pedro. A porta de ferro olhou para o anjo. Sabe o que aconteceu, irmão? Ela abriu automaticamente. E o que eu estou tentando te dizer nessa noite, irmãos, é que sem palavra de ordem emitida, a porta de ferro, quando percebeu quem estava diante dela, entendeu e respeitou a presença. E porque muitos de nós, irmãos, que somos seres vivos, não somos seres inanimados. Quem viu que é um ser inanimado? Sem vida e sem alma. Era o que essa porta era. Não entendemos e não respeitamos a presença. Porque muitas das vezes a palavra está sendo ministrada aqui nesse altar, irmãos, e você vê irmãos conversando, irmão. Além de não receber, ainda atrapalha o irmão do lado. Irmãos no celular, no WhatsApp, preocupado com coisas aí fora que eu não sei nem o que é, ou saindo e entrando direto, irmão. O Deus que resolve todas as coisas, Ele está aqui nesse lugar. Entregue, irmão, suas preocupações na mão dele. Descansa, porque tudo Ele fará. Amém? Amém? Louvado e exaltado é o nome de Jesus. Pedro, o anjo, e a porta sem sensor de presença, mas com o sensor da presença. Ei, meu irmão, entenda uma coisa: não é quem você é quem anda com você. Eu vou repetir, eu acho que vocês estão muito desligados hoje. Não é quem você é, irmão, é quem anda com você. Quando Pedro e o anjo se aproximaram da porta, irmãos, a porta abriu sozinha.
E a Bíblia vai dizer que eles passaram por essa porta. E quando Pedro se aproximou de uma rua, o anjo se afastou de Pedro. Enquanto Pedro andava com o anjo, irmãos, as portas iam se abrindo. Sabe por quê? Porque o natural é com você, mas o sobrenatural é quem anda com você. E a Bíblia vai dizer que quando Pedro, irmãos, chegou nesse local que o anjo se afastou dele, Pedro achou que aquilo ali que estava acontecendo com ele naquele momento era uma visão, irmão. Aleluia. E eu fui perguntar, né, conversar com Deus, Deus, mas que cara para ter intimidade contigo, para achar que ele estava, o que ele estava vivenciando naquele momento era uma visão. Porque Pedro, irmãos, ele já tinha, irmão, participado da pesca maravilhosa. Pedro já tinha andado sobre as águas. Pedro, ele tinha participado da transfiguração de Jesus. Pedro, ele viu, irmãos, uma moeda saindo de dentro da boca de um peixe. Então ele achar que aquilo ali que ele estava vivendo era uma visão, irmão, é brincadeira, né, ou não é? Sim ou não? Quanta intimidade esse cara tinha com Jesus, irmãos? E deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui quer ter a intimidade que Pedro tinha? Fica com a mão levantada. Quem aqui quer ter a intimidade que Pedro tinha? Você tem certeza no que você está dizendo, irmão? Tem? Você quer pagar o preço que Pedro pagou para ter essa intimidade, irmão? Tem certeza, irmão? Porque Pedro, irmãos, ele precisou abdicar o que ele mais gostava de fazer para seguir Jesus. Você tem essa coragem? Tem? Pedro, irmãos, ele precisou enfrentar os seus medos. Acabou glória. Pedro, ele precisou ser confrontado. Tem pessoas que quando é confrontado faz o quê? Sai da igreja. Como é que você quer ter a intimidade que Pedro tem, irmão? Você não vai ter nunca. Tá bom, né? Vou voltar para cá. Continua? Pode? Aleluia. Atos capítulo 12, versículo 11. Coloca aí. Tem mais, é só o começo. Leva-me, Senhor, a tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, eu encontro meu lugar em ti. Leva-me, Senhor, a tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, eu encontro meu lugar. Aleluia. Atos 12, 11 vai dizer: foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Posso contar um segredo para vocês, irmãos? Posso? Enquanto você está aqui nessa noite, existem prognósticos na mente de alguém ao seu respeito. Quem ouviu o que é prognóstico? O que poderá acontecer? Enquanto você está aqui nessa noite, existem pessoas dizendo: fulano, não dá um mês para ele voltar a beber, usar droga, voltar a mentir, se prostituir. Fulana, não dá uma semana para ela sair da igreja. Ah, abrir um negócio agora, vai quebrar. Beltrano vai desistir.
Aleluia. Mas eu vim como profeta de Deus para te dar uma boa notícia para você nessa noite. Deus vai confundir tudo o que anda pensando ao seu respeito. Deus vai confundir tudo o que andam pensando ao seu respeito. Eles estavam dizendo que Herodes ia morrer amanhã de manhã, irmão. Sabe o que Deus disse? Não vai. Eles estão dizendo que você vai retroceder, vai voltar a adulterar, a mentir, a usar droga, a beber. Deus manda eu te dizer nessa noite, não vai. Você não vai, irmão, sabe por quê? Porque o anjo chegou. A porta se abriu. O soldado não viu. A porta de ferro obedeceu. E você já está do lado de fora. Do lado de fora da onde, Kilvio? Da prisão que te aprisionava. E sabe para onde você veio, irmão? Para Kadosh. Porque nada foi capaz de te impedir de adorar o único digno, honra, glórias e louvores nessa noite. Nada impediu de você aplaudir o nome dele nessa noite. Me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração. Eu encontro meu lugar em ti. Considerando-se ele nisso. Considerando-se ele em que, Kilvio? No que Pedro acabou de viver. E o que é que Pedro tinha acabado de viver? Uma grande salvação. Uma grande experiência. Todos vocês, irmãos, que estão aqui nessa noite, já viveu em Cristo Jesus uma grande salvação e uma grande experiência. Você tem dúvida disso, irmão? Tem dúvida disso? Agora Pedro, considerando-se naquilo que ele viveu, ele decide para onde ele quer ir. Perceba uma coisa, irmão. Hoje, você já não vai mais para qualquer lugar. Hoje, você já não frequenta mais qualquer ambiente. Você concorda comigo, irmão? E por causa da mudança que Jesus fez em você, irmãos, vão te taxar de várias coisas, como por exemplo, fulano agora está todo metido, fulano agora está besta, fulano agora está todo santarrão, enricou, fala mais nem com a gente. É ou não é assim, irmão? É ou não é assim, irmão? Mas você sabe que você viveu uma grande salvação e uma grande experiência, amém? Eu acho que tem pessoas aqui que não sabem disso não, irmão. Eu vou repetir. Você sabe que você viveu uma grande salvação e uma grande experiência, amém? Amém. Se você não sabe, no final vai ter o apelo, irmão, ainda dá tempo, viu? Acabou, glória. Fazer igual o Everton. Eu vou repetir para você ficar ligado. Todos vocês que estão aqui nessa noite já viveu em Deus uma grande salvação e uma grande experiência, amém? Então fica tranquilo, irmão, porque quem viveu uma grande salvação e uma grande experiência já não frequenta mais qualquer lugar, irmão. Quem viveu uma grande salvação e uma grande experiência já não vai mais para qualquer ambiente. Quem viveu uma grande salvação e uma grande experiência já não dirige mais suas vontades, mas é dirigido pelo único digno de honra, glórias e louvores, Jesus, irmão. Aleluia! Louvado e exaltado é o nome de Jesus, irmão. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Pedro decide para onde ele quer ir. Pedro, ele vai para a casa de Maria, depois que ele é liberto da prisão, mãe de João, também chamado Marcos, aonde a igreja estava reunida fazendo o que, irmão? Aonde a igreja estava reunida fazendo o que, irmão? Enquanto a igreja estava, Deus guarda Pedro, Deus. Deus liberta Pedro. Deus quebra as correntes de Pedro, Deus. Deus salva Pedro, Deus. Você não pegou. Enquanto a igreja orava, aconteceu um milagre, irmão. Eu vou repetir. Enquanto a igreja estava, Deus guarda Pedro, Deus. Deus liberta Pedro. Lá na porta.
abrir a porta, irmão? A mais corajosa? A serva, a empregada. Eu imagino, irmãos, Rod olhando para um lado e para o outro e dizendo: é Pedro, é Pedro, é Pedro, eu estou conhecendo a voz do meu pastor, é Pedro. E eu pergunto para você nessa noite: você tem reconhecido a voz do seu pastor, irmão? Porque sabe o que é que acontece dentro das igrejas? É que você só quer reconhecer a voz do seu pastor ou dos seus pastores quando você quebra a cara. No instante, sabe, vir buscar um direcionamento, um aconselhamento. Seria muito mais fácil, irmão, você vir pedir um direcionamento antes de tomar essa atitude que você quer tomar, ou orar e pedir um direcionamento a Deus. Porque quando o Rod escutou, é Pedro, ela se alegrou, irmão, porque ela reconhecia a voz do seu pastor. Quando você recebe um WhatsApp do seu pastor, você fica feliz ou temeroso? Acabou, glória. Eu imagino o Rod olhando para um lado e para o outro e dizendo: é Pedro, é Pedro, é Pedro. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. E eu pergunto para a amada igreja nessa noite, irmão: qual de nós estamos nos alegrando com a felicidade dos nossos irmãos? Porque a Bíblia vai dizer que nem a porta Rod foi abrir, que ela ficou tão feliz, irmão, que ela foi compartilhar a felicidade que ela estava com os irmãos. E eu pergunto para você nessa noite: qual de nós ficamos felizes com as conquistas dos nossos irmãos? Porque sabe o que é que eu vejo dentro das igrejas, irmão? Eu vou falar tudo, irmão. É a irmã chegando, não estou falando que é aqui, irmão, entenda. É a irmã chegando toda arrumada, bem vestida, com a bolsa de grife, aqui ó, porque ela se arrumou bela para Jesus, irmão. Chegou aqui ó, aí tem duas endemoniadas, irmão, que ainda precisa se converter lá fora, que fica assim ó, tá vendo ali ó, agora só anda toda arrumada, cheirosa, tá se amostrando aí ó. Quer bem pegar um boyzinho aqui na igreja, ó. Um boyzinho, um namorado, pastor. Ou então fala aí, ó, tá vendo aí, tá andando toda arrumada, tá bem tendo um caso com o velho estribado, o velho da lancha. É não, já tem dono o velho da lancha, né? É ou não é assim, irmão? Sabe o que é que eu vejo também? Não estou dizendo que é aqui, irmão. É o irmão que chega todo feliz para compartilhar o que Deus fez na vida dele para outro irmão. Chega, irmão, deixa eu te contar uma benção. Aí o irmão, vai, conta, vai. Aí o irmão diz: tu não sabe, saiu a minha convocação hoje para um concurso público. Olha, tem gente pegando, irmão. Estou liberando sobre a tua vida a aprovação em concurso público, irmão. Novo emprego para ti. Aí sabe o que é que o irmão estava o quê? Feliz, né? Aí olha o semblante do irmão. Fica triste, irmão, quando sabe que o irmão passou numa coisa melhor. Aí o outro que passou, escutou, diz: também comprou o gabarito. Invejoso, irmão. É ou não é? Aí o irmão chega num carro novo na porta da igreja. Aí aquele irmão que se alegra, irmão, diz assim: olha, ó, o que eu recebo. Comprou, chegou num carro novo. Aí tem gente recebendo, irmão. Aí chega no carro novo, aí chega assim, chega todo feliz, né? O carro novo. Eita glória, fiquei todo arrepiado agora. Sentindo a presença poderosa de Deus aqui nesse lugar. Chega o irmão, ó, um carro novo, ó. Aí tem dois irmãos lá fora e diz assim, ó, aí, o que se alegra. Eita glória, o que chegou num carro novo, olha ali. Aí o invejoso também comprou em... Calma. Também comprou em 60 parcelas. Ei, irmão, escuta. O irmão aqui passou 5 anos andando de ônibus e o ônibus não vai ser meu. Mas depois de 60 parcelas o carro vai ser. Se for para ele, aplauda mais forte, irmão.
Posso continuar, irmão? Sabe por que Deus não te abençoou ainda, irmão? Sabe por que Deus não abençoou pessoas que estão aqui nessa noite? Porque você está preocupado demais, irmão, com a vida do irmão, ao invés de orar, jejuar, buscar, se consagrar e de pedir. Volta para a presença de Deus, orando, jejuando, se consagrando, que Ele também vai liberar a tua bênção, irmão. Ele também vai liberar a tua bênção, irmão. Ele também vai liberar a tua bênção. Aleluia. Rod voltou correndo e disse: é Pedro, é Pedro. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quem ora tem resposta de Deus. É Pedro. Herodes não segura crente quando Deus libera, irmão. É Pedro. Porta de ferro tem que obedecer quem anda com você, irmão. É Pedro. Aí sabe o que disseram para Rod, irmão? Rod disse: é Pedro. Não, Rod, não é Pedro não, Rod. Como é que tu está orando para Deus libertar Pedro e tu não está crendo que é Pedro, irmão? Para que tu ora então, irmão, se tu não acredita no milagre? Deus vai liberar milagres para pessoas aqui nesse lugar. E Rod disse: é Pedro, é Pedro. E sabe o que disseram? É não, Rod, é o anjo. Aí olharam para Rod, aí eu imagino, né, eles olhando um para o outro, aí, ó. Ficando é doida. Tá na Bíblia isso aí. Tá ficando é doida. Ei, irmão, se ainda não disseram isso para você, quando você diz: ó, eu me inscrevi numa seleção, tinha 1000 pessoas inscritas, só tem 20 vagas, uma vaga vai ser minha, uma vaga vai ser sua, uma vaga vai ser sua, uma vaga vai ser sua. Se você se inscreveu, irmão, para fazer uma prova de vestibular, que não existe mais agora, é Enem, né? E você vai atingir a pontuação e as pessoas dizem: tu é doido, isso aí não vai acontecer nunca. Isso aí, ó, tem nem perigo. Essas coisas de igreja estão te deixando desequilibrado. Não é que as pessoas falam isso, irmão? Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Se ninguém falou isso de você ainda, é porque você não chegou no nível de fé que deveria ter chegado. Quando alguém te chamar de louco, irmão, de doido, sabe o que é que você vai fazer? Glorifica o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o milagre já está batendo na tua porta. Porque o milagre vai acontecer. Já vou começar a encerrar, irmão. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. E hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele foi para a casa de Maria. E quando Pedro chegou lá, o que Pedro fez? Estava batendo numa porta. E a porta das casas naquela época costumavam ser de quê? De madeira. E deixa eu te perguntar uma coisa. O que tinha acontecido minutos atrás? Porta de ferro. Tinha aberto sozinha. E agora, irmão, Pedro estava tendo que bater numa porta de madeira. Você sabe por que isso, irmão? Isso é só para você saber, irmãos, que não se trata de mim nem de você. Se trata de quem anda conosco, irmão. Se trata dele.
Então larga de bobagem, irmão. Comigo é assim. Quando eu louvo, o céu desce. Quando eu prego, 3.000 pessoas aceitam Jesus. Aleluia. Quando eu profetizo, acontece no mesmo instante. Largue de bobagem, meu irmão. A hora que Deus quiser te humilhar, Ele te humilha. Sabe por que Ele faz isso, irmão? É só para mostrar para você, Pedrão, que você não é o cara da porta. Ele abre porta de ferro e minutos depois Ele vai te colocar batendo em porta de madeira. Deus manda eu dizer para pessoas aqui nessa noite: quando eu quero é milagre, quando eu não quero, persevera. A porta de ferro vai abrir hoje. Eu vou repetir: a porta de ferro vai abrir hoje, mas a de madeira continua batendo, irmão, vai abrir também. Aí Rod continuou: é Pedro, é Pedro. Alguém foi lá e abriu a porta. Pedro entrou. E foi aquela festa, irmãos. Eu imagino o Pedro entrando e o pessoal: ô glória, a gente orou, Deus abriu e tal, e tal, e tal. Viram Pedro e começaram aquele alvoroço. E Pedro: calma, pessoal, contem para Tiago, contem para os irmãos. Aleluia. Aí alguém que está aqui nessa noite pode dizer assim: Kilvio, mas se foi para Pedro sair da prisão, por que ele foi preso? Para contar para Tiago, para contar para os irmãos. Se Pedro vai te libertar dessa prisão, irmãos, é para você contar para Tiago, é para você contar para os irmãos. Se Deus vai te curar dessa enfermidade, é para você contar para Tiago, é para você contar para os irmãos. Se Deus vai te levantar para algo grande, irmão, é para você contar para Tiago, é para você contar para os irmãos. Isso tudo, irmãos, é testemunho, isso é experiência. Tudo que você viveu, irmão, e tudo que você vai viver, vai servir para as pessoas, para você contar para as pessoas. Se Deus fez por você, também pode fazer por eles. Amanheceu. Amanheceu. Daqui a pouco, irmãos, vão procurar Pedro dentro da cela. As 4 escoltas de soldado no mesmo lugar. Aleluia. Os 2 de dentro da cela no mesmo lugar. Porta de ferro fechada. Herodes grita: tragam Pedro. Complicou, irmão. Pedro já não estava mais lá. Deixa eu te dizer uma coisa: vão te procurar nos lugares da tua pior angústia, irmão. Vão te procurar nos lugares do teu pior medo. Vão te procurar nos lugares da tua pior decepção. E quando abrirem a última porta, vão perceber que nem a capa você deixou para trás. Você saiu e levou tudo. Eu estou falando tudo, irmão. Eu estou falando tudo, irmão. A última vez que as autoridades romanas encontraram um lugar vazio, tinha um lenço e um lençol jogado para dizer: eu voltarei. Mas na cela de Pedro nem a capa ficou para trás, porque o recado era: para essa prisão eu não volto nunca mais. Para essa prisão eu não volto nunca mais. Para essa prisão eu não volto nunca mais. Aquilo que parecia Fica de pé, irmão. Impossível. Apaga essas luzes aqui, por